E aí, pessoas felizes, tudo bem? Meu nome é Isabelle Bissoli, do blog Clara Só Que Não. E hoje eu estou aqui para reagir à prova da ETEC do primeiro semestre de 2019. Vamos lá? Então, galera, ontem, domingo, foi a prova da ETEC. E já veio muita gente falar pra mim que tava muito diferente, que tava mais difícil, que abrangeu outros temas sem ser aqueles que eu tinha colocado no checklist. E hoje eu vim ver como tá realmente a prova, vou vir reagir, eu não abri ainda, tô morrendo de curiosidade, tô com meu computer, vou colocar meu óculos, senão eu não vou ler nada. Certo, então vamos começar. Vamos ver qual que será o tema, eu acho. Putz, não tem tema esse ano. Foi a mesma coisa do primeiro semestre de 2019, 2018, quer dizer, que não teve tema nenhum, porque alguns dos vestibulinhos da ETEC sempre tem um tema, tipo, solo, ou sei lá, qualquer coisa assim tem algum tema, ou internet, sabe, esses temas assim bem específicos, e aí, tipo, tudo abrange internet. Mas no primeiro semestre de 2018 não teve tema nenhum, era geral, e desse daqui também não teve tema nenhum. Então, eu não gosto tanto assim, eu gosto muito mais quando tem um tema que foca só aí, tipo, em uma coisa e vai abrangendo todas as áreas do conhecimento. Mas, ok. Vamos para a questão número 1. Tá. É sobre animais, deixa eu ver a primeira questão. A primeira questão, ela não é novidade na ETEC, porque já caiu questões bem parecidas com essa, sobre insetos, animais e essas coisas de invertebrado, não invertebrado. Só que tá um pouco mais difícil do que as outras questões que tinham caído, mas eu acho que essa dá pra responder de buenas. Tá tranquilo até aqui. Questão número 2. O número 2 também, ele já caiu questões parecidas com essa, sobre a pré-história, eram duas coisas do checklist que era para estudar, então também não está difícil. Gente, eu vou passar bem rapidinho, por questão de que se eu ficar aqui realmente fazendo a prova com vocês, vai dar 50 minutos de vídeos, ninguém vai querer assistir, eu só vou realmente avaliando, tá? Agora a questão número 3. Questão número 3 é a interpretação de texto. Normal, uma coisa que sempre cai muito na ETEC, interpretação de texto, e fala sobre linguagem escrita, então, nada de novidade até. A questão 4 é uma questão fácil também, por questão de que fala sobre narrador, que a gente sempre vê ensino fundamental, já caiu em outras provas da ETEC, então... Nossa, a questão 5 eu já vi que é de matemática, péssimo. Sou péssimo em matemática. Nossa, essa daqui, por mais... Essa daqui já é difícil, essa daqui eu não saberia responder. Não era uma coisa que tenha caído nas outras provas de REC que eu tenha visto, pelo menos, que eu me lembre. Essa questão já estava mais difícil. Questão 6 também era de interpretação suave. Questão 7 também. A questão 8 é de química, já é um pouco mais complicado. A questão 8, ela também tá fácil de responder por questão de que é uma coisa básica de química, uma coisa que a gente sempre vê em todos os anos, sempre revisões. E assim, se a gente tem uma noção, não tinha como responder só por base do texto. Mas até aqui, assim, é uma questão mais complicada do que interpretação de texto e tal. Mas já caiu muitas questões parecidas com essa da ETEC. Quem estudou pelas provas anteriores conseguiria responder sim essa questão. Vamos ver a 9. Essa daqui é um pouco de interpretação de imagem e tinha que ter um pouquinho de conhecimento anterior da Roma, um pouquinho de interpretação, um pouquinho de conhecimento. Mas é um pouquinho mais complicada, mesmo para quem nunca teve esse tipo de matéria. Mas até aí é uma coisa que já vem vindo da ETEC mesmo. Questão 10. Nossa, a 10 é bem mais complicada. Nossa, a 10 talvez eu chutasse. Mas a 10 é realmente um pouquinho mais complicada, gente. Nossa, bem mais complicadinha, né? É bem específica. A 10 é mais complicada. A 10 estava difícil. Nossa, a 10 estava bem mais difícil. Tá, a questão número 11... Nossa, você tinha que ter bastante conhecimento da União Europeia, né? Nossa, tenso. A 10 e a 11, elas estão bem mais difíceis, é uma coisa bem específica, algo que a ETEC vem vindo aos pouquinhos. E é uma questão realmente mais difícil, uma questão assim, e bem aleatória, tipo, pra mim nunca tinha caído, eu nunca teria estudado especificamente isso pra ETEC. Mas fazer o quê, né? Caiu. Nossa senhora, a 12 eu nem saberia fazer. Pena. Querido, parece nem esse negócio. Gente, eu acho que isso daqui
Mano, uma prova de ensino médio, que vai para as pessoas que vão entrar no ensino médio, que elas só viram fundamental, eu acho que a 12 tá bem mais complicadinha sim, hein? A 12, nossa senhora. Questão que. Nossa, peraí. Que merda é essa? A 12, queridinha, minha mãe mandou e é isso. Pena. Não, gente, tô muito besta com essa questão. Essa questão tava muito mais difícil. Tipo, para mim parecia a questão de Enem, entendeu? Para Enem colocar no ETEC. Pena. Questão 13. Querido, a 13. Pra mim, esses nomes aqui, perigeu e apogeu, parece nome de coisa grega, sabe? Mitologia grega. Também não sei o que é isso. Não sei de onde tiraram, tipo... Mano, que merda é essa? Tipo, as primeiras questões estavam suaves. A primeira questão tava tipo, mano, dá pra responder, dá pra passar, tranquilo. Aí chega essas questões aqui loucas. A 14, peste negra, já é uma coisa que a gente sempre vê muito. Então... A 14, por mais que trate de uma doença, ela é bem mais complicada por questão de que você tem que ter um conhecimento prévio, tipo, tá muito específico. Porque se você pegar só provas anteriores da ETEC, algumas questões eram bem específicas, mas a maioria você conseguia fazer por dedução, ou por interpretação, ou por um conhecimento bem básico. E aqui não, você tem que ter coisas bem específicas. E peste negra, eu só fui ver no ensino médio, eu não sei vocês, principalmente, tipo, colégio público, eles não ficam focando tanto nessas coisas. Então é uma coisa assim que é bem complicada. Uma pessoa do fundamental, eu aposto que não conseguiria responder uma questão dessa sem cursinho, sem nada. Então, eu achei bem difícil. A questão 15 cai um pouco de figuras de linguagem. E cai... A questão 15 é sobre figuras de linguagem. E é um pouco mais complicada do que as outras questões de figuras de linguagens passadas, mas a questão 15 não é tão complicada quanto, tipo, a 14 e as outras anteriores que eu disse que era difícil. A questão 15, assim, dava pra responder, não tava tão, meu Deus, o que eu faço com essa questão. Essa questão tava mais tranquila. A questão 16, vamos ver. Adorei essa. Quando você receber uma mensagem, visualiza, mas não responda. Péssimo. A questão 16 é sobre aquilo que eu tinha falado, que é pontuação, norma culta do português. É o português básico. É uma questão que sempre cai muito na ETEC, então não é novidade. A questão 17 também já caiu em outras provas da ETEC, não é novidade. Então, aqui a questão 16 e 17, se vocês tivessem um pouquinho de noção de português, estudassem um pouquinho de pontuação, de verbos e essas coisas, vocês conseguiriam fazer sim. Mas ela é um pouco mais complicada, mas daria pra fazer. A questão 18 é uma coisa que eu sempre frisei muito pra vocês, que era a questão de doenças, formas de transmissão, que eu até falei no vídeo de revisão, que era pra vocês lerem antes de ir pra prova, porque sempre cai e tá aqui a prova. A questão 18 é exatamente sobre isso. Então... E tava no checklist sim, gente, nem vem falar. Tipo, aqui figura de linguagem, checklist... a química básica, eu tinha falado pra vocês sobre isso, massa, número atômico, então tava na checklist. Se você estudou, vocês conseguiram responder algumas dessas questões. Então... Aí começa a física. Essa daqui também sempre cai muito na ETEC. É uma coisa que realmente precisa de conta, mas que se você usou o checklist, você conseguia responder. A questão 20... A questão 20, ela precisava de um pouco de conhecimento de química e um pouco de interpretação. Eu conseguiria responder, por mais que eu sou péssima em química, eu conseguiria responder somente pelo texto, por dedução e chute, é isso. Mas a C, por mais que acho que você não tivesse um pouquinho de química, pelo texto você já conseguia entender que a resposta era C. Então, por mais que tivesse algumas coisas que não tinham no texto, você tinha que focar nas coisas principais. É uma coisa, tava mais dificinho, dava pra confundir real a cabeça. Mas, enfim. Questão 21. A questão 21, acho que, tipo, não sei se foi no semestre passado ou no anterior, caiu uma questão bem parecida com essa. E essa questão tá fácil, essa questão não tá no nível difícil. Ela dava pra responder sim. Agora é 22, vamos ver. A questão 28 também tava muito fácil. A questão 22, eu não achei ela complicada, assim. É uma questão, assim, que em 5 minutinhos você conseguia resolver. É questão de dedução, eu acho essa mais. Ela não tinha tanto que ter um conhecimento prévio. A questão 22, tranquila.
A questão 23, ela é um pouco mais complicada, porque a questão 23, se você tiver um conhecimento prévio, você já vê que pela luz do sol, a primeira aqui, questão luz do sol, que a folha traga e traduz, já dá pra ver que se trata de fotossíntese. Só que tem duas questões de fotossíntese, a e a D. E aí eles entram na questão mais química profunda, e isso confundiria demais, por questões que você tinha que realmente saber antes. Nossa, e aí você tinha que saber todo o processo da fotossíntese, do carbono e tal. Então, a questão 23 eu não achei, eu achei ela média. Dava pra você ver que era fotossíntese, só que você tinha que saber um pouco mais de química pra responder ela. Então, não foi uma das questões mais fáceis da prova. Dá pra errar super fácil. Dava super pra errar entre A e a D. Então, não é uma. E, nossa, eles foram bem específicos. Fazia muito tempo que eu não vi uma questão da ETEC ter tanta química assim diretamente. Também uma de química, questão 24. A questão 24, ela é mais difícil. É uma questão que muita gente deve ter chutado. E não é uma coisa que a gente vê no fundamental, então eu achei bem mais complicada pra alguém que vai entrar no ensino médio. Acho que apostam que muita gente chutou, talvez eu mesma, pelo nervosismo da hora, eu chutasse, porque ela é mais complicadinha. Nossa, eu nunca ouvi falar sobre istmos. Nunca. Nunca. Da questão 25, eu nunca tinha ouvido falar. Nossa, gente, tá bem complicada mesmo. Eu chutaria 25, pena. A questão 25 e 26, elas estão bem complicadas, são bem específicas. Gente do céu. Bem mais difícil.